Alexandre Volvax, um prazer estar com vocês hoje, nessa quinta-feira, dia 6 de agosto de 2013. Uma quinta-feira, uma manhã de quinta-feira aqui em Porto Alegre muito bonita. Nós estamos realmente bastante felizes com o evento que foi feito ontem. Eu acho que foi muito legal o hangout de ontem. Foi um dia em que, na verdade ontem de noite, eu, o Leandro, lá de Miami, o Fábio, o Bizzi e o Baggio, conversamos bastante sobre perspectivas, cenários brasileiros, o que vai acontecer se o Brasil não quebrar, que na nossa opinião é um cenário factível, onde é que seriam os principais movimentos, onde é que seriam as principais coisas. Então, assim, o evento foi muito bacana, a gente conseguiu falar com quase 3 mil pessoas ontem. E para quem não assistiu, ontem nós também disponibilizamos para quem estava presente uma vantagem para realizar um desconto nos treinamentos dos métodos do Leandro, do Storm, meus e assim por diante. Então, quem estiver interessado nisso, pode entrar em contato com o atendimento, que eles ainda estão dando essa pequena canja, como se diz. Tá? Inclusive, podendo até assistir. Tá boa a transmissão ou não? Tá ótimo. Por falar nisso, eu nem vi se meu áudio e meu vídeo estão bons. Joia. O Lobo está comentando, bom dia, Storm, de mais 3 elementos Storm, excelente hangout de ontem. Eu também achei muito bom, sabe, Lobo? Eu estou até pensando em falar com o pessoal para a gente organizar um hangout por mês, assim, tipo um bate-papo, uma conversa, para a gente trocar ideias e apresentar algumas opiniões, essas coisas todas. Estou pensando em organizar isso aí com o grupo. Eu, por mim, sou absolutamente parceiro em relação a isso, né? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui o mercado, dar uma olhada como é que estão as coisas. Eu iniciei uma pequena vendinha no dólar, uma venda bem tímida, porque é contra a tendência, como vocês estão vendo. Eu acredito que o dólar abriu em alta, mas tem tudo para fazer um movimento corretivo até perto das médias móveis, e por isso iniciei uma venda na perda mínima desse candle aqui. Estou utilizando aqui um gráfico extremamente curto, que vocês estão vendo, um day trade nos 5 minutos. Mas vamos olhar o gráfico diário do dólar, de forma que a gente possa então entendê-lo de uma maneira mais ampla. O dólar cortou um triângulo simétrico para cima. Tá. Primeiro, pessoal, eu estou tendo pouco retorno de casa. Vocês estão com uma boa visão e audição daquilo que eu estou falando? Só para eu ter uma confirmação aí. Tá, agora entrou. Agora sim estou vendo um pouco mais de retorno do pessoal de casa. Tá. Então, assim como eu estava mencionando, o dólar então cortou um triângulo simétrico para cima, nesse movimento aqui. Depois de ter feito isso, olha a quantidade de dinheiro que entrou no ABV subindo absurdamente. Depois de ter feito isso, o alvo desse triângulo simétrico é a base do triângulo projetada para cima, a gente sabe isso dentro dos principais livros de análise técnica. Estamos nos aproximando muito desse alvo, que se encontra em 3,575. Tá? Batemos exatamente próximo dele recentemente e hoje estamos quase lá, podemos dizer assim. Fizemos um movimento de 3 candles de correção, um zigue-zague aqui. Geralmente isso aqui é uma flâmula que marca metade do movimento. Se considerarmos isso dessa maneira, então essa amplitude para cima projetada seria o alvo principal. Veja que a gente encontra-se novamente em cima desta região de alvo. Portanto, podemos dizer que esta região que fica entre 3,558 e 3,575 é uma zona em que vai haver pressão de vendedores aparecendo dentro do dólar. E por isso que eu estou procurando, para operações mais curtas, sinais de reversão, sinais de que eu possa, inclusive, aproveitar um movimento de queda para fazer uma vendinha e depois procurar recomprar próximo da média móvel de 20 ou próximo até mesmo da média móvel de 9 períodos, que está passando agora em 3,453. A perspectiva para um prazo mais longo para o dólar segue sendo a tendência de alta do gráfico semanal, do gráfico diário, do gráfico mensal, ou seja, o dólar apresenta todas as suas tendências em alta até o momento e para o final do ano projeta-se realmente para aquela região de alvo mais longo lá perto de 3,95.
Muito bem. Vamos olhar o Ibovespa. O Ibov, por sua vez, opera numa tendência de baixa. Recentemente, ele cortou essa linha de tendência de baixa que a gente tinha aqui, que era uma linha muito longa. Fez esse corte, nesse movimento aqui. Fez um recuo. Tá? E agora se aproxima de uma região de suporte, que é esta. Que é essa LTA. Que é esse topo anterior rompido. Que é esse fundo prévio. Tá? Mas, tecnicamente falando, nós observamos média móvel, atende como for, nós observamos média móvel de 20 caindo, nós observamos topos e fundos descendentes, nós observamos esse canal de baixa que está acontecendo aqui. Tá? E recentemente, então, ontem, na verdade, acionou inclusive a venda com a perda dessa mínima. Tá? Isso aciona os vendedores, os vendidos, digamos assim, com seus stops acima de 50.915 pontos. Ok? Então, nós observamos realmente o mercado próximo de uma zona de suporte, dentro de uma tendência de baixa, acionando um sinal de venda. Então, é uma venda relativamente arriscada, porque ela tem um alvo relativamente curto, na minha opinião. O suporte em 48.630 é um suporte importante dentro do método, e aí então realmente pode dificultar movimentações de baixa mais importantes. Ok. Agente Neto, tá, me permite fazer uma crítica. Ontem você disse que seu método seria melhor porque é 100% sistemático. Tá, senhor, Neto, eu não disse que ele é melhor. Ele disse que ele seria mais interessante para aqueles que estão iniciando começar pelo meu método. Entretanto, atualmente no seu chat você está muito discricionário. Tenho saudade do seu chat de 4 ou 5 anos atrás. Me desculpe a crítica, um bom dia. Ok, Neto, não é de forma alguma eu entendo isso como uma crítica destrutiva. Eu procuro sempre observar tudo aquilo que comentam a meu respeito sob o ponto de vista da parcimonialidade. Ou seja, eu entendo que recentemente eu comecei a apresentar alguns modelos um pouco mais discricionários, com LTAs, com LTVs, coisas que não fazem parte dos modelos plenamente objetivos. Mas tudo bem, nós podemos voltar a ser um pouco mais tecnicamente objetivos aqui. Então, tecnicamente objetivos aqui, o Ibovespa acionou uma venda nesse momento atual, por ter feito basicamente um Dave Landry de venda. Esse Dave Landry de venda é um candle que tem a máxima dos dois últimos candles acima, a máxima do último candle acima da máxima dos dois últimos candles, e perdeu a mínima. Então, o Dave Landry foi acionado aqui, ó, na perda de 50.075 pontos, o stop ficando acima de 50.915 pontos, e o alvo desse Dave Landry é no mínimo 161 do risco projetado para baixo. Então o alvo está aqui no fundo prévio, né, podemos dizer, em 48.500 pontos para o Ibovespa. Ok? Milho, pipoca, vamos comer muita pipoca, como se diz. Pessoal, estou muito feliz com o meu trade no milho. Muitíssimo feliz com o meu trade no milho. Sabe por que eu estou tão feliz com o meu trade no milho? Porque eu botei o MetaTrader a operar milho para mim. E não existe particularmente nada mais gostoso do que operar milho num seguidor de tendência. Olha o que o MetaTrader aqui, o meu robozinho, está me dando de lucro no milho só pelo sistema operado. Olha ali, ó. CC1015 comprados, 5 contratinhos. Olha ali que maravilha. 2.052 dias. Que barbadinha. Eu não fiz nada no trade. Eu não precisei fazer nada. O robô fez tudo para mim. Tudo, do início ao fim. Ele vai acompanhar toda a operação até o final. E sabe onde é que eu acho que essa operação vai terminar? Tecnicamente falando, claro que ele vai utilizar a média móvel de 9 para reger o trade. Mas o alvo mínimo dessa movimentação do milho, como eu mencionei para vocês, na minha opinião, dentro do método Storm, se encontra lá perto dos R$40. Uou! Como assim, Alexandre? R$40? O milho está agora em 28. Sim. Dentro do que eu apresento no modelo, no livro A Matemática, o Mercado de Ações, a Matemática, o Teu Mercado de Ações, uma coisa que eu utilizo muito é procurar
períodos de inflexão no tempo. Então, se a gente olha a distância, por exemplo, desse topo para este topo, deste topo para este topo, a gente tem, deste topo para esse fundo, a gente tem 185 dias. Se a gente pega a distância, então, desse ponto, aqui, deste topo para esse fundo, a gente tem mais 185 dias. Se a gente pega a distância deste topo para este topo, são 185 dias. Se a gente pega a distância desse topo para este fundo aqui, 185 dias. Então, depois de cada ciclo de 185 dias de recuo, tá? A gente fez 2 ciclos consecutivos de recuo, neste caso, de 185 dias, nós tivemos um movimento de alta muito importante. Esse movimento de alta importante, por exemplo, esse movimento de alta que a gente teve aqui, que veio daqui até aqui, ele cumpriu uma amplitude, ó, cumpriu 100% da amplitude. Pega essa amplitude toda, projeta para cima alternado, deu 100%. O próximo ciclo de alta, que foi este, foi cumprido também 100%. Muito bem. Se nós projetarmos esse movimento de alta aqui, que foi o último ciclo de alta, para cima alternado, nós vamos ter o alvo que eu mencionei, o alvo em 40,07. Em quanto tempo? Se a gente observar que essa alta se cumpriu em 125 dias e essa alta daqui até aqui, desse fundo aqui até aqui, se cumpriu em 140 dias, nós podemos dizer que aproximadamente 130 dias seria o período esperado, nós estaríamos vendo o milho batendo aqui. Esses modelos eles são apresentados todos dentro daquele livro Matemática, o Tempo e o Mercado de Ações. E a gente sabe que as commodities são um mercado extremamente sazonal, absurdamente sazonal, e aparentemente estamos entrando dentro de um período de sazonalidade favorável para o milho. Por isso, então, estou muito feliz com essa operação executada pelo robozinho, pelo MetaTrader, especialmente porque eu não precisei fazer absolutamente nada na operação. Quem fez tudo do início ao fim foi o robô. Tá? Participação de chefe, comentário de chefe. Tá, poderia resumir o hangout de ontem em 2 minutos para quem estava trabalhando e não pôde assistir? Parabéns pelo trabalho e por ser uma inspiração para todos que acompanham o mercado financeiro. Chefe, basicamente, resumindo, todo mundo está falando que o Brasil vai acabar. Ponto, nova linha. Está todo mundo deprimido, está todo mundo triste, está todo mundo chateado. O auge da depressão, tá? E aí foi a frase se resume no seguinte, todo o hangout se resume no seguinte: os enormes fundos de mercado, eles nunca são realizados, eles nunca aparecem depois de euforia. Fundo de mercado só aparece depois de depressão, depois de auge de depressão, depois de simplesmente assim, ó, achar que o mundo acabou. Quando todo mundo está achando que o mundo acabou, o mundo vai lá e mostra que não acabou. Isso significa, e nós estamos mostrando vários sinais já de exaustão da pressão de venda, estamos mostrando já vários sinais de uma possibilidade de fundo muito importante no mercado. Tá? Acreditamos que ainda possa haver mais uma última puxada violenta de baixa para ser a última raspada nos stops finais de todo mundo, para que então o mercado possa reverter a tendência. Basicamente, isso que foi o comentado ao longo do dia de ontem, e além de outras coisas, ao longo do hangout de ontem, além de outras coisas, obviamente, mas poderíamos dizer que esse seria um resumo principal. Muito bem, voltando aqui para o movimento atual, vamos olhar os principais ativos, quais são os principais papéis mais fortes no dia de hoje que já estão abrindo. A gente tem os Minas abrindo relativamente forte, CROT 3. Olha aí os Minas. Os Minas é um papel que fez um movimento muito similar a um movimento possível de correção ABC, ó. A, B, C. Se nós olharmos a amplitude desse movimento de alta aqui, foram 70 dias de alta. Se olharmos o movimento de queda aqui, foram 60 dias de queda, tá? O que dá realmente um período muito similar. Essa movimentação aqui buscaria o topo anterior? É possível que sim. Nós fizemos um pivô de alta. Esse pivô de alta cortou uma LTB. Essa foi a LTB cortada,
pá, pá. Tá? Então agora a Uzi Minas reverte essa tendência de baixa do gráfico diário para uma tendência de alta no gráfico diário. Tá? Esse é um papel, então, que revertendo essa tendência de alta pode vir a cumprir este alvo num prazo mais longo. Tá? Do ponto de vista de sistema, Mark Crisp, houve uma compra na ruptura de 4,13. O stop desse Mark Crisp se encontra onde? O stop desse Mark Crisp se encontra abaixo de 3,81. E o alvo de swing trade desse Mark Crisp encontra-se em R$ 4,63. Tá? Muito bem. Pergunta do participante Fernando. Bom dia, Storm. Estou comprado FIB3 pelo Dunning de alta formato semanal. Como você conduziria este trade? Fernando, tem uma palestra muitíssimo interessante na Kona Robôs que vai ser realizada pelo Rafael, tá? Que é justamente sobre esse tema. Como conduzir operações. Eu acho que a condução da operação muitas vezes é mais importante até do que o ponto inicial de entrada. As pessoas às vezes entram muito bem, mas não conduzem bem e acabam perdendo dinheiro. As pessoas às vezes entram muito mal, mas conduzem bem e acabam até conseguindo ganhar algum dinheiro. Então, conduzir um trade muitas vezes é bem mais importante do que saber entrar no trade. Mais ou menos seria o seguinte, uma coisa é tu conseguir ganhar a mulher, a outra coisa é tu saber conseguir manter a mulher e mantê-la apaixonada por você. Tá? Então, é muito mais importante saber conduzir o trade realmente. A pergunta dele foi uma pergunta de position, ele entrou então baseado em cima do Dunning de alta. Aí a pergunta é como é que ele conduziria, como é que seria uma das formas. Existem várias formas possíveis. Primeiro, observa o seguinte, FIB3 rompeu um retângulo em topo. Esse padrão aqui normalmente marca metade do movimento. Tá? Se esse retângulo estiver marcando metade do movimento, e se esse aqui foi o movimento principal, então, meu amigo, o alvo desse movimento é toda essa amplitude para cima alternado. O alvo desse movimento estaria em 64,38. Esse é o primeiro aspecto que tem que considerar, Fernando. Qual é a tendência primária do papel? Tendência é uma primária de alta. Qual é o segundo aspecto? Qual é a tendência secundária do papel? Tendência secundária de alta. Qual é o terceiro aspecto? A terciária. A terciária também é de alta. Então, assim, todas as tendências estão direcionadas para cima. Qual que deve ser a tua conduta? Tu não pode te assustar com qualquer recuozinho que aconteça numa terciária ou mesmo numa quaternária. O grande erro que acontece é o cara está operando uma primária e uma secundária de alta e aí aparece um candlezinho de reversão no diário, ele se borra, fecha a operação e perde o movimento mais amplo. Não faça isso, não cometa esse equívoco. Se a tua operação parar de position, e ao que parece ela iniciou como position, tu deve conduzi-la como um position. As maneiras de conduzir como position são só olhar o gráfico no final de cada sexta-feira. Então tu vai olhar só na sexta-feira, fechamento de pregão. Tá? Aí tu tem duas condutas. Primeira conduta, tu trazer o stop não pela mínima de cada candle, porque isso seria ruim, tá? Ou utilizar um stop chamado metria fixa. Digamos que o teu stop inicial tenha sido esta mínima, a mínima dessa semana do Dunning de alta que você gerou a entrada. Ok? Muito bem. Então o tamanho do seu risco inicial do trade basicamente é esse daqui. Essa é a distância do teu ponto de entrada para o teu stop. Muito bem. Tu vais conduzir o teu stop na sexta-feira, digamos que hoje já fosse sexta-feira, tu pega e o fechamento já tivesse acontecido, tu traria a distância do preço de fechamento dessa semana, colocaria para baixo a amplitude do teu risco inicial e colocaria teu stop em 46,16. Na semana que vem, se fechasse mais alto, digamos que semana que vem fechasse aqui assim, ó, nesse ponto, em 51,56, tu puxaria teu stop para metria fixa, pela mesma distância, 51,56 para baixo, e tu iria deslocando o stop para metria fixa. Essa é uma forma de conduzir stop, que o Rafael vai falar na palestra dele do Kona Robôs. Outra forma possível, espera que feche abaixo da média móvel de 9. Essa técnica é a técnica que o BIS utiliza para day trade, mas também funciona muito bem para o prazo de position. Então tu tem a média móvel de 9 aqui, tu espera que haja uma sexta-feira que fecha a semana abaixo da média móvel de 9, e daí neste momento, e apenas nesse momento, você puxaria o seu stop para a mínima daquela semana. Então eu teria puxado o stop para essa mínima, depois puxou para essa mínima e fechou a posição aqui, depois com esse Dunning de alta teria comprado aqui,
E daí com esse fechamento aqui abaixo dessa mínima, teria colocado stop nessa mínima e teria fechado aqui, certo? Então essa é uma forma de conduzir mais sossegada, mais lenta. Outra forma possível, conduzir pelo high-low. Seria uma outra possibilidade. Tá? O que eu não te recomendaria é conduzir pela mínima de cada semana. Esse não é um bom sistema de stop. Tá? Não é um bom sistema de condução. Tá? O high-low é um sistema muito bom de condução de stop, bem interessante, bem útil. Tá? De todos os testes de condução de stops que eu fiz, tá? De todos os testes de condução de posição que eu fiz, tá? O mais lucrativo de todos, quando a operação dá certo, é a média móvel de 9. Quando a operação dá certo. Na média, o mais lucrativo e o mais interessante de todos é a ometria fixa. Tá? Então seria uma forma mais útil. Tá? Nos testes estatísticos que eu produzi. Ok? Bom. Pergunta do participante Daniel. Stormer Bike marcou a máxima do dia em WDU 15 com alto volume. Pode ser considerado como movimento de exaustão? Eu acredito que sim. Até que eu estou vendido. Ganhando 17 pontos. Yes! Como é bom! Como é tesudo isso. Cara, assim, como é bom operar o mercado. Meu Deus do céu. É um tesão absoluto, cara. É muito bom. Pô, ganhar 16 pontos assim, ó. Vapt Volvax, como se diz. Cara, que tesãozinho. Realmente me parece uma barra de exaustão, essa barra aqui. Se a gente coloca o volume aqui, a gente consegue observar um volume muito amplo nessa barra, com uma sombra superior aparecendo, a perda dessa mínima gera a venda sendo acionada. Um belo trade, bem simples e bem fácil. Pena que eu fiz com pouco dinheiro, eu fiz muito leve, absolutamente borrado de medo. Mas enfim, trade bonito, tá? Trade bem legal. Feito no ponto certo, da forma certa, adequada. Bacana. Vamos olhar aqui. Participante-chefe coloca: comprei grande quantidade de Petro 9,85. É possível pensar um alvo para 2 anos? Bah, chefe. Grande quantidade me assusta. Sempre que eu vejo alguém falando que comprou uma grande quantidade de um papel que está em tendência de baixa, eu me assusto. Me assusto muito. Tá? Porque assim, o papel está em tendência de baixa, né, cara? No gráfico diário. Uma coisa é tu comprar uma grande quantidade em ABEV3. Olha aqui esse gráfico. Outra coisa é tu comprar uma grande quantidade numa Ciel3. Olha aqui esse gráfico. Uma outra coisa é tu comprar uma grande quantidade numa BRFS3. Olha aqui esse gráfico. Agora, comprar uma grande quantidade numa Petrobras, baca, não é o meu estilo. Não é o meu estilo. Comprar uma grande quantidade em papel que se encontra em tendência de baixa, e acreditar que essa tendência terminou, e até observo com uma possibilidade, que ela seja próxima de terminar realmente, mas é um risco muito grande porque não fez o pivô de alta ainda no gráfico de alta. Não tem o pivô de alta aí, cara. Não tem o pivô de alta. E de fato, a Petrobras gerou até uma venda de swing trade recentemente por um modelo muito simples, que é o Dave Landry. Inclusive, eu fiz uma trava de baixa na Petro quando perdeu essa mínima aqui, ó. Que é um inside bar dentro de uma tendência de baixa, tá? Dentro de uma tendência de baixa, com o stop acima dessa máxima. E o alvo já no fundo anterior. Então, assim, aqui, cara, comprar uma grande quantidade, na minha opinião, é algo um tanto quanto arriscado e ousado, mesmo que por um prazo de 2 anos. Por quê, basicamente? Pela própria tendência. Agora, observa, se tu olhar no semanal, a tendência também não é muito favorável. No mensal também não. Então, chefe, não acho um trade muito seguro, não acho um trade muito adequado. Pelo menos não dentro do método Storm. O pessoal da Dakona Robôs comentando, o seguinte, Dakona Robôs está realmente muito bom.
A gente já comentou agora há pouco sobre até o webinar que vai ter do Rafael, que vai ser sobre formas de conduzir operações, formas de manejo de posição, que eu acho que é uma das principais formas de trabalhar. Honestamente falando, chefe, na situação, Petrobras não oferece absolutamente nenhum sinal de entrada factível dentro do método Storm, dentro dos modelos que eu costumo operar. Se oferecesse, seria talvez até uma venda. Até porque ele fez aqui uma reeleição frustrada. Alta, baixa, alta. E isso acabou de gerar uma venda nessa perda aqui. O stop dessa reeleição frustrada está acima dessa máxima em 10,71. E o alvo dessa operação fica sendo toda essa amplitude para baixo, tá? Em 9,17. Aí vocês podem perguntar o seguinte: tudo bem, Alexandre, mas realização frustrada funciona na Petrobras num gráfico diário? Olha que legal, isso é uma das coisas que eu gosto do MetaTrader. Os senhores agora vão ver em tempo real como é o desempenho da realização frustrada na Petrobras, no gráfico diário, sendo operado por um robô, no caso, o MetaTrader. Então o pessoal da Meta Robôs construiu um robô que opera exatamente o sistema realização frustrada. Inclusive é o robô que eu estou ligado no dólar no momento, no intraday. Eles construíram vários robôs utilizando os meus métodos de operar. Construíram Dunningham, construíram realização frustrada, construíram média móvel de 9 modificada por mim, construíram o 10 minutos para a glória, enfim. Fizeram vários robôs dessa maneira. Então tá aqui, ó, realização frustrada, Petrobras, gráfico diário. Vamos pegar no ano atual. Tá? A gente faz um teste. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Tá. Trabalhando com 500 ações. Só que tá errado ali. Só um pouquinho. Deixa eu ver se tá certinho. Não. Já errei. Errei. Amplitude da barra. 0. 0. 0. 100. Não é day trade, vai ser um swing trade. Sem nenhum tipo de filtro, só com a média móvel de 40 virada para cima. Ok, tá. Operando a compra na venda. Agora vamos ver. Vamos ver. Ó, isso é a realização frustrada, gráfico diário, Petrobras. Daí a gente pode ver se realmente tem resultados legais. Deu algum bug aí. Só 5 trades? Só 5 trades. 60% de acerto numa, 40%... 60% de acerto. Mas foram só 5 trades. Vamos botar um prazo um pouquinho mais longo. Ah, já sei por quê. Por causa desse filtro. Vou tirar esse filtro. Tá. Sem trailing stop. Vou colocar sem trailing stop. O sistema como ele é puro. Sem nenhum tipo aqui. Tá. Vamos ver. Agora o sistema é totalmente puro. Deve dar um maior número de sinais. Vê que no diário não rola legal. Pelo menos não no prazo que a gente testou aqui. Foram 5 trades, mesmo assim, 40% de acerto, 60% de perda. Não rolou legal. Tá? Se a gente aumenta o prazo para pegar uma base mais ampla, e com isso conseguir, teoricamente, uma maior amostragem, porque apenas 5 trades não nos permitem ter uma conclusão. Vamos ver. Está muito lento meu computador. Aqui na Petro não rola a realização frustrada. Apesar de a gente ter tido aquele sinal, os resultados não são úteis. Tu tem 50% de acerto. O que é um cara e coroa, basicamente. Muito bem. Vamos olhar aqui o Obrua perguntando sobre Gafisa. Gafisa 3. Gafisa 3. Tá, Gafisa operando
em uma tendência de alta, são topos e fundos ascendentes, como a gente está vendo, se aproximando do topo prévio. O setor de construção está fraco, é um setor realmente que está fraco no mercado como um todo, mas a Gafisa dentro do setor de construção é um dos mais fortes. A gente consegue observar uma LTA sendo desenhada nessa situação. Eu tive um último trade de alta sendo acionado recentemente no papel, quando ele fez esse Dunning de alta aqui e rompeu para cima dentro da tendência de alta. Então esse foi o ponto de compra, quando estava abaixo dessa mínima. Tá? A gente não tem no atual cenário nenhum sinal. Só para vocês verem. Esse aqui, ó, essa é a movimentação de Petro, realização frustrada no 30 minutos. Um ano. Aqui é 15 minutos. Aquele mesmo setup do diário. Vê que no diário ele não vai bem, mas no 30 minutos e no 15 minutos, olha que legal, no 15 minutos. Uou, espetáculo. Olha que tesão. Esse é a realização frustrada. Eu tenho usado a realização frustrada no 15 minutos e no 30 minutos. No dólar eu tenho usado no 15. Tá? Olha aí, bem legal. Tá. Então, voltando para a Gafisa aqui, cara, eu não vejo um sinal de entrada nela no momento. Tá? Porque eu tenho uma resistência logo acima, em 2,71. Então, eu precisaria que o papel ou rompesse esse ponto, fizesse um pullback, para eu comprar o próximo pullback, ou eventualmente, não, eu teria que esperar isso. Teria que esperar romper, para daí recuar e aí poder comprar o próximo recuo. Essa seria a forma que eu estaria atuando dentro da Gafisa, usando o método Storm. Pergunta do participante. Ó, meu microfone está falhando? Será? Não sei. Parceiro Jones Barros. Bom dia, Storm. Observe a BVMF3, um eventual retorno à média móvel de 20. Não é o que parece mais provável agora. Tá? O papel está numa tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Tinha um canal de baixa que era este, rompeu o canal para baixo e agora está dobrando o canal para baixo. Tá? Então o alvo da movimentação atual, no mínimo, é essa amplitude para baixo. Além disso, ele está, nesse momento, acionando um possível mastro e bandeira para baixo. Mastro, bandeirinha, bandeira para baixo. E, portanto, aqui não tenho absolutamente nenhum sinal de entrada na ponta da compra pelo método Storm. Ele não está suficientemente afastado da média móvel de 20 para permitir uma possível entrada de trade contra a tendência. Eu diria que não está nem fora da banda inferior da Bollinger. Não está nem fora da banda inferior da Bollinger, ou seja, nem isso nos justificaria, por exemplo, 10 minutos para a glória, que sendo trabalhado aqui. Não. BVMF3 não dá nenhuma sinalização de trade contra a tendência, nem tão pouco de possível retorno à média. Tá? Não mesmo. Participante Faraó. Esses movimentos exóticos apareceram no dólar, será apenas a influência do mês do cachorro louco, Storm? A gente sabe que o agosto é um mês muito direcional e realmente muito intenso, é um mês muito volátil. Além disso, a gente sabe que agosto foi o mês que mais iniciou guerras em todo o mundo. E geralmente é os meses de maior movimentação spike do mercado. Tá? Mas eu acho que o dólar, na verdade, está apresentando um movimento muito importante de alta, mais atrelado a toda a condição econômica que o país se encontra. É bem provável que haja pelo menos algum tipo de respiro nessa alta violenta que a gente está observando. Então, seria o movimento mais esperado possível. Mas ainda assim, eu acho que a tendência do dólar continua sendo uma tendência altista por enquanto, topos e fundos ascendentes. Eu acho não, ela é uma tendência de alta. O Bizi está dizendo que no intraday talvez até estivesse podendo possibilitar alguma operação de entrada pelo modelo que ele trabalha, chamado modelo GIFT, no 15 minutos. Assim, ó, dá para ver aqui, ó. Essa sombra inferior aqui, demonstrando a entrada de pressão compradora no ativo, tá, que impediu, eu já fechei aquele meu trade de venda, diga de passagem,
Então, a compra impediu que o preço violasse a mínima desse candle grande. Isso demonstra que existem compradores protegendo a média móvel de 20 enquanto suporte. E aqui o gift, que o Biz estava mencionando, seria na ruptura da máxima desse candle aqui. O stop dessa operação seria esta mínima. E o alvo da operação provavelmente seria no mínimo o topo do dia, a máxima do dia aqui. Então tu tem uma relação risco-benefício aqui, que é uma relação melhor do que 1 para 1, tá? Dentro de uma tendência de alta, dentro de uma tendência favorável. Então é um trade factível de ser realizado pelo método GIFT, apresentado pelo Oliver Vélez e que o Biz utiliza bastante no LS Live. Para quem acompanha o LS Live junto com ele, pode muitas vezes observar ele empregando este modelo. Aliás, o LS Live, na minha opinião, que é a maior escola real de trades do país. Tá? O que é o LS Live? Cara, na minha opinião, o LS Live é uma universidade ao vivo de como fazer as coisas em tempo real, olhando o cara operando e entendendo o que está acontecendo e aprendendo as coisas. Então, quem não estiver acompanhando o LS Live, na minha opinião, obrigatoriamente está perdendo uma gigantesca quantidade de informação sendo transmitida, em que o Biz está lá boa parte do dia. Eventualmente eu apareço dando meus pitacos. O Fábio também participa bastante. Né? Vale a pena se dar uma olhada no LS Live. Vamos olhar aqui se eu consigo responder mais alguma pergunta. Acho que não vai dar tempo. Bom, antes de eu fechar, eu vou querer dar uma sobrevoada nos diferentes ativos do mercado. Ver se tem alguma coisa chamando a atenção aos meus olhos velhos e cansados. Nada, 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 nada. Opa, nada. Aqui a Alpa. Alpa, se tivesse liquidez nas suas operações de BTC, poderia gerar uma venda na perda de 7,88 pelo ponto contínuo. Que mais? A M3, se perder essa mínima, poderia gerar um Dave Landry de venda. Está em cima de uma zona de suporte, então fica perigosa a operação. RTR3 nada. Banco do Brasil gerou uma venda, tá? Agora há pouco. Bradesco, nada a ser feito. Nada a ser feito no BC3. Nada. WDO15 está gerando o gift do Bizi. Tô certo, Bizi? O que mais? Vamos olhar aqui. Nada. Boi gordo. Boi gordo poderia estar gerando uma venda. Bova gerando uma venda. BRAP 4. BRFS3. Ó, BRFS3 poderia gerar, ó, realização frustrada. Tendência de alta. Método Stormer. A ruptura dessa máxima aqui indicaria uma tomada de posição, porque acionaria o stop de todo mundo que vendeu nesse dia. Todo mundo vendeu nesse dia, stopa a posição e empurra o mercado para cima. Tá? Então, isso seria uma realização frustrada. É um dos papéis mais fortes do mercado no momento. O alvo aqui, 73,96. Certo? O que mais? Vocês viram um enorme gap de alta na Braskem? Isso não me gera nada, não. Talvez pudesse gerar até uma venda possível. O papel está numa tendência de baixa do gráfico diário. Abre num gap de alta. Se perder a mínima dos primeiros 30 minutos, eu posso pensar numa atuação de venda com retorno à média. Stop acima da máxima do dia. Porque eu não acredito que ele vá conseguir romper essa linha de tendência de baixa num gap. E se romper a máxima do dia, bom, daí é um gap de fuga e daí eu tenho que entrar, reverter a posição vendida e virar a mão para a posição compradora violenta, porque é um gap de fuga cortando uma LTA, uma LTB, e violentaria para cima com muita potência. Muito bem, pessoal. Acho que esses são os principais papéis. BVMF3 já falamos. Não. Milho está interessante. Não. CESP6 não. CIEL3 não. CEMIG4 indo para o fundo. Não. CPF3 indo para o fundo. Copel indo para o fundo. Não.
CETIP não. CIRI 3 indo para o fundo. Mercado ainda com pressão de venda importante. Dow Jones com pressão de venda também importante. Detex perdendo mínimo, isso é ruim. Estou vendido na Ecor por enquanto. Eletropaulo, também acionando uma venda, Eletropaulo agora. Ó, acionando uma venda do swing trade, Eletropaulo. Tá, por quê? Dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, o papel faz um Dunningham de baixa, perde a mínima e se aciona uma venda. Eletropaulo, então, acionando uma venda nesse exato momento pelo método Storm. Tá, o stop dessa operação ficaria acima de 15,71, então stop de R$1. Tá, então, se eu quero arriscar só, por exemplo, 100, se eu quero arriscar só, por exemplo, R$500, eu só poder trabalhar com 500 ações. Se eu quero arriscar mais, eu posso trabalhar com mais. Tá? Mas é R$1 de stop. O alvo aqui são dois alvos factíveis. Primeiro alvo, essa amplitude inteira para baixo. Esse é o alvo que eu estaria trabalhando dentro do método Storm. Então, 11,94, alvo para Eletropaulo. Tá? De swing trade, logicamente, aqui eu estou fazendo uma pequena operação já agora, vocês estão vendo. Logicamente que eu poderia pensar em fazer uma realização parcial nessa amplitude, jogado para baixo, meu risco para baixo, então em 13,75 seria uma realização parcial deste trade, tá? Em Eletropaulo. Embraer, nada na Embraer. Nada. FIB3 está muito bonita ainda. Nada. Opa. Grendene muito forte, muito forte. IP não. Klabin muito forte, setor exportador, né? Setor exportador que nós comentamos desde o início do ano como provavelmente um dos setores mais fortes do mercado. Klabin, Sub5, a Bev, a gente comentou tudo isso, falamos isso inúmeras vezes. Olha aí que maravilha, ó. Vendido em 10 kg de Petra H40. Espetáculo, vendido a 0,40 centavos, está em 0,17. Poucas coisas podem ser tão boas. Cara, o vídeo tem quase 2 horas. Bom, é isso, pessoal. Nós estamos finalizando então o nosso bate-papo de abertura de hoje. Desejo a vocês um excelente dia de trades, que vocês tenham uma ótima quinta-feira e que as coisas evoluam exatamente como vocês querem e que seus trades sejam perfeitos dentro dos métodos que vocês operam. Tudo de bom, um grande abraço para vocês, espero vê-los em seguida. Eu fiz aquela compra do gift do Pizzi. Olha só, eu vendi aqui, comprei aqui, virei a mão aqui, vai ser um dia gostoso no dólar hoje. E agora o alvo está em 3,557. Um prazer a todos vocês, como é bom operar no mercado, meu Deus do céu. Até mais, tchau, tchau.